Então, quando a gente fala do problema da separação, a gente está pensando que na entrada dele eu tenho um subvetor, então eu tenho aqui na entrada dele um subvetor VPR, né, quer dizer, é esse pedacinho entre o P e o R que eu quero separar. Eu tenho que ter um pivô. Tá? Tem que ser dado um pivô ali. Então eu vou, como eu falei, na minha rotina eu vou considerar o último elemento, mas isso é uma escolha arbitrária. No geral, eu tenho um pivô que é um C aqui que pertence a VPR. Tá? É esse cara aqui que eu estou chamando de pivô. E o que eu quero num desenho aqui? Eu quero que me seja devolvido esse vetorzinho VPR aqui, de modo que o C seja colocado em alguma posição, seja movido para algum lugar. Vamos dizer que ele está no índice I aqui, para ser consistente com a minha notação. Todo mundo aqui, né, de P até I menos 1, é menor ou igual a C. Todo mundo aqui, de I mais 1 até R, é maior do que C. É isso que eu quero. Então, essa é a entrada. E é isso que eu desejo no final. No caso, aqui está meio implícito, mas não só esse cara faz parte do vetor, mas meio que eu sei onde que ele está, né? Para facilitar a vida de quem está resolvendo o problema, vamos supor que não só ele é um elemento do vetor, mas eu sei o índice dele. Eu sei onde que ele está para começar a trabalhar. E só uma observação interessante, que vai ser relevante, inclusive na próxima aula, quando a gente vê um problema relacionado, isso vai ser bem relevante, sem saber como a gente resolve o problema da separação ainda, apenas que a gente vai resolver. Ao chegar nessa solução aqui, ó, o vetor ainda não está em ordem, mas o pivô está na posição correta, percebe? O fato de que todo mundo que é menor ou igual que ele está à esquerda dele e todo mundo maior está à direita, significa que ele já está ocupando a posição que ele tem que ocupar no vetor ordenado. Então, a rotina da separação não só quebra entre menor e maior, mas como ela tem que usar o pivô e tem que pôr o pivô em algum lugar, o único lugar que o pivô pode estar corretamente é a posição definitiva dele, é onde ele deve acabar no final da ordenação. Tá, essa é uma propriedade que agora não vai ser crítica, mas vai ser importante, mas não crítica, mas depois a gente vai explorar mais isso. Da definição do problema, eu acho que é isso. Vamos começar a explorar aqui a solução. Então, como que a gente vai querer chegar naquele estágio, né? Qual que vai ser a ideia do algoritmo? Eu tenho preparado nas notas de aula duas rotinas, são as duas rotinas que eu conheço, pelo menos, para fazer isso. Eu vou apresentar apenas uma, a outra fica como bônus, tem nota de aula, tem vídeo aula e tal. Tá? E qual que vai ser a ideia dessa rotina? Olha, eu vou ter aqui o V, que vai de P até R. Tá? Eu vou supor, para simplificar, que o C está na última posição. Se ele não estava nativamente lá, eu coloquei ele. Troquei com alguém, coloquei lá. Tá? Coloquei o cara que estava na última posição no lugar que ele estava e fiz essa troca. Tá? Então, para simplificar, vamos pensar que está desse jeito a princípio. Então, os elementos que estão no páreo aqui estão entre P e R menos 1. Né? São esses os que eu quero separar. E qual que vai ser a ideia central dessa nossa rotina aqui? Eu vou andar com um J aqui da esquerda para a direita. Tá? O meu índice J vai estar andando da esquerda para a direita. Esse algoritmo, ele é bem simples, bem elegante, mas o começo dele é meio surpreendente. Assim. Então, eu vou contar como ele vai dividir as coisas, daí a gente vai ver que faz sentido e que ele consegue realmente manter aquilo. A ideia é a seguinte aqui, ó. Essa é a posição que está o J, né? O índice corrente. Tudo que está antes do J, a gente vai supor que já está dividido. Tá? Claro que é uma coisa que o algoritmo constrói, mas só para ajudar a entender, pensem que as coisas já estão divididas antes do J. Então imagina que aqui, olha, deixa eu apagar essa setinha assim para economizar espaço. Aqui eu tenho um índice I que quebra em dois pedaços esse prefixo aqui, essa parte antes do J. Tudo que está
aqui, né, entre P e I menos 1, à esquerda do I, quem vocês acham que vai estar ali? Quais valores? Tem um chute. Eu estou querendo separar em relação ao pivô. Quem que vocês acham que eu vou colocar aqui nesse comecinho, antes do I? Perdão? Os menores são iguais a I. Então, de P até I menos 1, eu vou manter os menores iguais a I. De modo complementar, né, porque tem um outro pedaço agora sobrando, de I até J menos 1 são os maiores, não do que, perdão, do que C, né, do que o pivô. Tá? Então, esse prefixo que vai de P até J menos 1 já está dividido dessa forma, usando o I ali para quebrar. Tá? Falando assim parece meio roubado, né? Porque tipo, como que eu cheguei nessa situação? Calma, a gente vai ver como que começa o algoritmo, a iteração e tal. Mas o lance é perceber o seguinte, suponha que eu tenho isso nesse momento. Vamos ver se eu consigo continuar avançando, vamos ver se eu consigo decidir onde colocar o J e com eficiência colocar esse cara lá. Quais são as possibilidades pro VJ, gente? Que é a bola da vez, né? É o cara que eu estou decidindo agora. Em relação à rotina de separação. Ele pode ser o quê? Menor ou igual a C ou maior do que C. Vamos fazer o caso fácil primeiro. Não, os dois são fáceis, mas o caso mais fácil. Se ele for maior do que C, então vamos supor aqui, eu vou fazer com uma cor específica. Então aqui eu vou fazer o caso em que VJ é maior do que C, é maior do que o pivô. Pela lógica que eu estou mantendo aqui, ele tem que estar onde, gente? Nesse prefixo que eu estava falando. Na primeira parte ou na segunda parte? Na segunda, né? Como que eu faço para manter ele na segunda parte? Bem, ele já está aqui. Essa parte vai de I até J menos 1. Só incremento J, né? Incremento J, abarca ele e está tudo certo. Mantive meu invariante. Percebem que isso aqui é um invariante disfarçado? Está com figurinha e tudo, mas é um invariante. Todo mundo de VP até I menos 1 menor ou igual a C. Toda iteração vai valer isso. Todo mundo de VI até J menos 1 maior do que C. Toda iteração vai valer isso. Tá? E eu quero manter esse invariante. Então, se eu identifiquei que esse cara é maior do que C, só cresce o J na próxima iteração. Essas propriedades continuam sendo verdade. Faz sentido? Nesse caso não tem que fazer nada. Agora o caso mais interessante. Vamos com outra cor. Se VJ menor ou igual a C, eu tenho que jogar ele lá para trás, né? Para onde, que posição exatamente vocês chutam que é conveniente jogá-lo? Porque lembra, eu quero fazer isso gastando um pouco esforço computacional, né? Eu quero separar com eficiência. Para I, né? Eu faço uma troca, né? Vou usar o mesmo roxo indicando, ó, eu faço a troca só nesse caso, não nesse. Então, faço uma troca entre o VJ e o VI. Veja que o VI já estava nessa parte, ele já é dos maiores do que C, então tudo bem ele vir para cá. Né? O VJ vem para cá, ele é menor do que C, ele está pertinho dessa região. Daí eu só preciso ajustar o tamanho dessas regiões. Né? Nesse caso eu tenho que incrementar tanto o I quanto o J. Né? Ao incrementar o I, ele vai englobar esse cara. Pronto. Todo mundo à esquerda do I continua sendo menor ou igual a C. Que eu troquei, eu joguei esse cara para lá. E quando eu crescer o J, beleza, o VI, que agora está nessa posição, era maior do que C, eu cresci o J, também está valendo. Beleza? Isso vai fazer com que ele não seja... Perfeito, bem observado. Exatamente. A separação não é estável, isso vai decorrer que o quicksort não vai ser estável. Enquanto que a intercalação a gente conseguiu manter a estabilidade e o merge era estável. Então, aí uma diferença importante entre esses dois algoritmos. E aí, então, se eu considero o menor igual ou maior igual, tipo, a igualdade tanto faz? Tanto faz. Né? Aqui não vai... eu vou perder estabilidade de qualquer forma, porque é aquela coisa, sempre que eu tenho troca, sempre que eu tenho transposição de lugar, pode ser que tenha alguém que seja maior do que o I, alguém que tenha o mesmo valor que o VI, que estava aqui no meio, e quando eu faço isso, eu troquei de posição os dois. Né? Ou o VJ, né? O que for. Então eu posso estar trocando de posição relativa entre elementos. Eu perco a estabilidade. Mas fez sentido, gente? A ideia do algoritmo de separação? Ó, repassando, para a gente ir para o pseudocódigo, aquela coisa, né? Ir para o pseudocódigo, como fala, deduzindo o código e não só acreditando no que eu vou escrever.
A gente percorre da esquerda para a direita, em cada iteração eu começo no zero, né? Mas em cada iteração eu olho. Quem está no VJ? O cara é maior do que o pivô? É maior do que C? É. Então só avança. Ele é menor ou igual? Troca com a posição I e avança tanto o J quanto o I nesse caso. Então, em cada passo, eu vou sempre crescer um desses blocos, né? Os dois começam vazios, porque no início, tanto I quanto J é igual a P. Está tudo lá no comecinho. Então, esses blocos, como eles vão de P até I menos 1, ele é vazio no início. Vai de I até J menos 1, também é vazio no início. Né? E eles vão crescendo conforme elementos forem sendo jogados, ou no primeiro bloco ou no segundo bloco. Beleza? Então, vamos escrever o pseudocódigo aqui. Eu vou escrever o pseudocódigo, daí se não ficou clara a questão da estabilidade, que a gente discutiu brevemente, me cobrem e eu posso fazer no desenho ali só para chamar atenção para isso. Mas eu vou primeiro colocar o código porque ajuda a gente a entender. Então aqui está o separa, que recebe o vetor V com extremos P e R, né? Inclusive, lembrando, estou pensando que o meu vetor vai de P até R. Essa minha rotina está supondo mesmo que o pivô está na última posição, ela simplifica isso. Tá? Então veja que no problema eu falei que eu recebo um C. No meu caso eu estou simplificando, nós vamos dizer que isso não vai ser um grande limitante daqui a pouquinho, mas eu vou supor arbitrariamente que o C é igual a VR. Então o cara que está na última posição é o meu pivô. E daí eu vou lá, deixa eu colocar as coisas aqui antes. Eu tenho dois índices, né? O I e o J. Então, o I começa em 0. Daí, sim, o laço principal para J igual a 0. J... Opa, tô errando tudo, gente. Desculpa. É de P até R. Então, I começa em P, J começa em P. J menor do que R ou menor ou igual? Pergunta capciosa aqui. O que vocês acham? Quem que está na última posição? O pivô, né? Então, essa separação aqui, como ela se compara com o pivô, ela só faz sentido até a penúltima posição. Tá? O meu laço acaba na penúltima. Daí eu faço uma troca a mais para jogar esse cara na posição correta. Mas a gente já fala disso. Tá? Vamos, por hora, vamos só até a penúltima. Meu objetivo aqui nesse laço é crescer esses dois caras aqui, o primeiro bloco dos menores ou iguais, ou o segundo bloco dos maiores, até chegar em R-1. A gente coloca o pivô na posição correta fora desse laço. Então o J começa em P, I começa em P, vai até J menor do que R, estritamente menor. Quando chegar no R a gente já para, J mais mais. E daí o que eu faço? Bem, eu testo para saber se eu estou nesse caso ou nesse. Então eu vou testar aqui, olha, se VJ menor ou igual a C, eu preciso fazer duas coisas. Eu preciso fazer uma troca entre quem está na posição J e no I. Então eu vou chamar aqui, só para economizar aqui, tá? Eu vou chamar, sendo que eu vou entrar só num pouquinho de detalhe de código, que lembra que se eu quero chamar uma função de troca, para ela funcionar eu tenho que passar o endereço dos caras que eu estou trocando, senão dá bobagem em C. Senão eu troco no espaço de memória local, ali só na cópia, não faço troca de verdade. Então, troca, passando o endereço de VI e o endereço de VJ. Estou entrando nesse detalhe só porque a gente está implementando em C e tal, aqui em ED2, mas conceitualmente, estou trocando quem está na posição VI com quem está na posição VJ. Fiz a troca, daí o que eu tenho que fazer? Incrementar o I, né? Porque eu acabei de colocar nessa posição um cara menor ou igual a C. Então o I tem que crescer para o primeiro bloco e englobar ele. Então I mais igual a 1, incremento o I. Por que eu não me preocupo em incrementar o J? Porque ele vai ser sempre incrementado. O J sempre vai ser no final da iteração. Então, no caso que eu não entrei nesse laço, né, no caso que eu caí aqui no rosinha, tudo que eu tinha que fazer era incrementar o J, isso já vai acontecer. Então, realmente, é só isso que separa. Quer dizer, pelo menos até a gente dividir o vetor lá. Eu vou fazer a figurinha aqui, inclusive, olha. No final, o que eu espero? Eu espero estar assim, ó. O I termina em alguma posição aqui,
O J termina aqui, na última posição, igual a R. E daí o que eu tenho é que esses são os menores ou iguais a C, esses são os maiores do que C, esse é o C, que é o pivô. O que é que eu tenho que fazer, gente? O que eu preciso fazer é colocar esse cara aqui, né? Porque aqui estão todos os menores ou iguais. Se eu, ao colocar ele lá, fica aquela divisão que eu queria. Essa divisão aqui. Então, tem uma última troca que tem que ser feita aqui. Quando sai desse laço, a gente faz aqui troca. Quem está no VR, né, que é o pivô, com quem está na posição I. Isso eu não estou comendo bola, mas é isso mesmo. Tá legal? Essa não é uma função void, por causa... Veja como foi bom ser escrito aqui o código, né? Porque eu espero que ela me informe onde está o pivô para eu saber onde quebrar meu primeiro subproblema e meu segundo subproblema. Então eu vou devolver exatamente o I, né? O que eu fiz nessa troca foi colocar na posição I o pivô. Então eu dou aqui devolva I. Tá bom? Deixa só eu voltar um instante na estabilidade. Eu ia discutir isso mais para o fim da aula, mas como a questão foi levantada, lembrar para vocês, porque vocês não têm obrigação de decorar todos esses conceitos. O importante é, sabendo o conceito, conseguir raciocinar em cima dele. Então, o que é estabilidade? É algo que a gente pergunta sobre algoritmos de ordenação e outros algoritmos que mexem com a ordem de elementos. O que eles fazem quando eles encontram, quando a gente tem elementos com o mesmo valor? Se eles trocam a ordem relativa ou não. Para dar um exemplo aqui, imagina que na posição I, eu tinha o 2, que eu vou chamar de 2'. É o 2 é a chave, mas ele pode, não quer dizer que todo mundo que tem chave 2 é igual. Né? Tem gente com o mesmo nome que não é a mesma pessoa. É isso. Então eu tenho esse 2 aqui. Daí no J, sei lá... aliás, deixa eu colocar um valor maior, porque aqui são os menores, né? Então imagina que esse cara aqui é o 7' e aqui é o 2. Tá? O J vai para lá, o 7' vem para cá. É uma transposição, essa troca salta elementos de posição. Imagina que existia aqui no meio, numa posição entre I e J, o 7 duas linhas. Tá? Era um outro cara com chave 7, que estava na ordem original depois desse cara aqui. Após essa transposição, essa ordem foi invertida. Tá? Então eu não garanto, esse algoritmo, o quicksort em decorrência, né? O algoritmo da separação e o quicksort que usa esse algoritmo de separação, não garante que eu não inverto ordens originais. Tá? Um exemplo que eu dou para... não sei quantos de vocês estão acostumados com usar planilha eletrônica, Excel, Google Sheets, essas coisas. Mas um exemplo que eu dou é assim, se você ordena todo mundo por ano, depois você vai lá e ordena todo mundo por mês, depois você ordena todo mundo por dia. Se houver estabilidade, ao ordenar todo mundo por ano, você vai criar blocões pelos anos. Depois, quando você ordenar todo mundo por mês, mas respeitando... Quer dizer, falei bobagem, desculpa, é exatamente o contrário do que eu falei. Se eu ordeno todo mundo por mês, vai todo mundo que está em janeiro de qualquer ano. Vai estar primeiro os eventos, depois fevereiro, depois março, assim por diante. Se eu ordenar depois por ano, eu separo, né, os eventos de anos diferentes, mas dentro de um mesmo ano, eu não troco ninguém de ordem, se tiver estabilidade. Porque quem estava em janeiro estava antes de quem está em fevereiro. Então eu consigo, né, por ordenações sucessivas, havendo estabilidade, eu chego no final com tudo ordenado. Se a minha chave, entre aspas, vamos supor que a data é a minha chave, né? Ela estava quebrada em pedaços. Eu vou do menos significativo para o mais significativo, ali pensando na relação, né, o dia é menos significativo do que o mês, que é menos significativo do que o ano. Nesse caso, com estabilidade, eu consigo no final ter uma ordem certinha ali. Se eu não tiver estabilidade, na hora que eu estou ordenando por ano, pode estar trocando de posição, pode estar acontecendo isso e trocando eventos de posição. Então, a ordenação anterior não vai me garantir nada. Tá? Então, não é uma coisa proibitiva, não quer dizer que não dá para contornar isso com alguns subterfúgios, mas o algoritmo clássico, né, o quicksort básico ali, não consegue fazer isso. Eu teria que incorrer em alguns custos adicionais, alguma coisa para contornar isso, sendo que outros algoritmos como o merge sort já são naturalmente estáveis. Legal, então já sabemos que esse cara não é estável.
Já sabemos como ele funciona, né? Tanto a ideia quanto aqui o pseudocódigo. Qual que é a eficiência de tempo? Qual que é a eficiência de espaço dele? Eficiência de tempo, eu vou dar aquela dica tradicional, né? Temos um laço, né? Então, é da ordem de R menos P. Né? E quando eu falo isso aqui é da ordem, então eu sei que é R menos P mais 1, porque eu incluo a última posição, mas é só proporcional ao tamanho do subvetor. R menos P, vamos semântica, né? É o tamanho do subvetor que eu estou separando. Tá? Então, proporcional a isso, quer dizer, numa única passada eu consigo separar. Legal, era o que eu queria, senão o quicksort que depende dele não ia ficar eficiente. Em questão de eficiência de espaço, o que é, gente? Eu uso memória adicional proporcional ao vetor de entrada? Então é O de 1, né? Isso aqui é a eficiência de tempo. A eficiência de espaço ou de memória é O de 1, porque eu uso variáveis auxiliares sim, mas é um número fixo independente do tamanho do vetor. Isso é relevante, porque lembra que o que fazia o merge sort ser muito custoso em memória é que a intercalação precisa de um vetor auxiliar. Aqui não precisa de vetor auxiliar. A gente ainda vai, na hora de analisar o quicksort, pensar no custo de memória dele, mas pelo menos ele faz uma ordenação in place, no sentido que toda operação é no próprio V de entrada. Ele não tem nenhum auxiliar para além disso. Tá? Como ele é um algoritmo recursivo, tem pilha de recursão, então não quer dizer que a memória dele vai ser exatamente constante. A gente vai falar disso. Mas a separação é O de 1. Isso já torna ele muito mais econômico em questão de memória do que o merge sort.